Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você. Esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje recebe Ricardo Alfonsin, nosso presidente do IAJUR. Tu achas o Caiado um bom nome, o presidente da República? Ainda precisa algum tempo aí, mas não há um mau nome, não. Não? Não. O que tu chamas de tempo? Porque... Não, eu acho que tem essa... vai ter um debate, a eleição em 2018. E vamos ter um tempo de discussão dessas coisas, vão se apresentar os candidatos. O Caiado ficou com o estigma da UDR, daquela eleição lá de 1989, não é isso? Isso. E depois disso ele... Qual é o estigma? O estigma porque era radical, que era isso, que era aquilo, que era uma pessoa ultradireita. Né? Então isso aí foi, pelo período esse em que tivemos de lá para cá, essas pessoas ficaram estigmatizadas. Nosso vice-presidente do Sindicato dos Engenheiros... Vou terminar minha... Não, é só para uma palhinha. Essa posição, depois nós teremos tempo de debater. Agora eu quero terminar depois. Eu quero terminar. O senhor acha que o Caiado é um bom nome? Olha, eu acho que nós estamos numa crise ética e moral muito séria no país, né? E gostaria que... Eu acho que o Caiado é um nome, né? Como diz o Alfonsin aqui, ele está estigmatizado, né? Mas é uma alternativa. Mas eu não sei se é a melhor, viu, Paulo? Não sei se é a melhor. Segundo o doutor Luquez, é melhor. Brigadeiro Raul Dias. Então, ao cumprimentar os nossos telespectadores, Paulo, já que levando para esse assunto, não sei se o Caiado é o nome. Agora, tem que ter caráter, tem que ser um comandante, certo? Tem que dar ordem, tem que dizer não, certo? A pessoa que virá... Aí é o general Antigói. Não, olha só, não é o general, agora tem que ser uma pessoa que tenha firmeza, que decida. A pessoa que vier agora... Experiência administrativa, certo? Não precisa. Não, olha só, a experiência administrativa, certo? Você muitas vezes, se você tiver um time que possa o Lula te dar, foi aprender a presidência da República. Certo? Que possa te dar alguma coisa, um feedback bom, mas você tem que ter alguém que decida. O nome que virá tem que ser nome para decidir, nome para acabar com essa mágica negativa que nós estamos vivendo. Então, o senhor disse que tem quais são 4 características, o senhor disse. Certo? Olha só, tem que ter caráter, certo? Tem que ter firmeza de atitude, certo? Tem que decidir, certo? E tem que aprender a dizer não. História ilibada. Então não pode ser o Temer. Tem uma história. Eu acho Vamos que não. agora às Eu informações do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, o nosso CREA-RS. CREA-RS, em foco. Uma das principais metas do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia neste ano é a implementação do Programa de Atualização Profissional, o PAP, que irá contribuir para a capacitação dos profissionais para o mercado de trabalho. Serão oferecidos cursos de aperfeiçoamento técnico em todo o Estado, contando com o apoio das entidades de classe. Veja mais em www.crears.org.br, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Valorização e defesa da área tecnológica. Conclua, doutora. Muito obrigado. É o seguinte, o Caiado, ao longo dessa história, de lá para cá, eu acompanhei muitas vezes ele no Congresso, a atuação dele na Câmara, e ele sempre teve uma conduta reta nas coisas. É um médico, trabalha aos finais de semana, trabalha atendendo gratuitamente quantidade de pessoas lá na área em Goiás. E todos aqueles, e não tem nada contra ele que traga alguma atitude contrária à sua conduta. Então, realmente é um homem, aí diz o Paulo Sérgio, ele não tem experiência administrativa, nunca realmente, lá em Goiás foi candidato, parece uma vez a governador, não ganhou a eleição.
mas ser uma pessoa que pode ser, ao contrário de um outro que até andou recebendo votos aqui, né? Que agora parece que foi abandonado, parece que agora foi abandonado pela bancada. Olha aqui, depois que ele foi batizado no Rio Jordão, eu estou até pensando em ser batizado. Muito bem. Então, na comparação, prefiro ficar com o doutor Caiado, senador Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado. Não sei se é o melhor, mas é uma pessoa que teria condições dessas, eu acho que tem essas suas características aí que o senhor está colocando. Chegou o aplicativo Unicred Mobile. Com ele no seu celular dá para consultar saldos, extratos, lançamentos, realizar transferências e qualquer outra operação financeira que você desejar. Acesse unicred.com.br, Unicred Mobile, e baixe já o seu, disponível para iOS e Android. Verifique ainda a possibilidade de associação na Unicred da sua região. Unicred, mais valor para você. Falar em Unicred, claro que a Unicred não tem nada a ver com isso, nem os cartões são beneficiados por decisões de governo. O juro do cartão de crédito é 441,76% ao ano. Do cheque especial, 270,82% ao ano. Que espetáculo. Isso aqui, por que isso ocorre? Por que o governo deixa isso correr? É muito simples, porque tudo isso representa imposto. Tudo isso representa IOS, o governo é sócio disso aí. É sócio disso aí. É sócio disso aí. É sócio com um percentual bem grande. Aí está a faca e o queijo na mão, de Henrique Meirelles, de Michel Temer. Reforma Sérgio, na área econômica, reforma social, reforma tributária, reforma política. A mostra do absurdo disso aí, é uma que tem aí, como é a Crefisa, né? Crefisa. Crédito para aposentado. Inabilitados. Para inadimplente. Se você é inadimplente... Patrocina já os clubes de futebol da Série A, patrocina o Jornal Nacional. Imagina. Uma financeira, imagina, que maravilha. Uma financeira para inadimplentes. Para inadimplentes. É uma maravilha. A fortuna, quer dizer, pode perder 20%, 30% daquilo que emprestar, que com o que cobra, não tem problema nenhum, né? É um absurdo. O senhor já foi do mercado financeiro? Eu já fui do mercado financeiro e eu só quero te dizer o seguinte, o spread dos bancos é o mesmo. O juro alto ou o juro baixo. Agora, quem se locupleta desses juros é exatamente o governo. E o pior, o governo pensa que ganha. Olha, porque o governo pensa que ganha. Não é só porque assim. Se um lado entra pelo caixa, no outro sai pela dívida. Não é só assim. Os juros que ele paga pela dívida não é só isso. interna. Se você tivesse um juro decente, um juro decente, o que aconteceria? Você teria mais condição de consumir. Quando você consome, você gera emprego, a economia anda. A roda da economia gira. E é isso que não está acontecendo no Brasil. 12 milhões de desempregados, eles não compram. E aí o industrial não produz. E mais 11 milhões, aproximadamente isso, com seguro-desemprego. É um absurdo, porque foram todos números maquiados, certo? O nego elevou a classe média baixando o nível do... antigamente a classe média tinha que receber 3 mil. Não, a classe média hoje recebe 1.000. E aí todo mundo foi elevado à classe média. Isso não existe. Dentro do que o Paulo Sérgio está dizendo, que o governo é o maior beneficiado, não dá para dizer que é isso, que o spread é o mesmo. Porque os bancos a cada ano... lucram mais. O lucro dos bancos, em todas as crises, eles nunca diminuíram a rentabilidade. Não é nesses juros, está justamente nos títulos da dívida pública, que com a Selic, esse valor, 14,75, 14,75. O grande negócio é emprestar para o governo. Esse é o grande negócio. Paulo, eu sou engenheiro, né? E uma das críticas que a gente faz, quando a gente olha a infraestrutura do país, do jeito que ela está, que não precisa nem comentar, estradas, portos, aeroportos, ferrovias, não tem nada de infraestrutura. E a gente vê o sistema financeiro lucrando da forma como está lucrando, é uma coisa completamente absurda. No nosso entendimento, e a discussão que está hoje, rentistas versus desenvolvimentistas, né?
linha do desenvolvimento tem que prevalecer, porque senão esse país não vai andar. Esse sistema financeiro todo, da forma como ele está estruturado, o pagamento da dívida. O Brasil pagou ano passado 600 bilhões de reais de dívida. Para quê? 600 bilhões de reais. O que não daria para fazer com metade desse dinheiro? Não, a dívida, pagou de juros. Pagou de juros. Então isso é uma coisa... Antigamente isso tinha um nome, acho que era usura, não sei como é que tratava uma taxa dessas aqui, que era um crime, né? Hoje banalizou e parece que é normal. Agiotagem, exatamente, agiotagem, né? Hoje banalizou. Então eu acho que esse país precisa uma sacudida para recolocar nos trilhos. Se é o Caiado, quem é que vai ser, não sei. Mas o que está faltando, acho que é um projeto de desenvolvimento. Já se apresentou como candidato. Nós precisamos de um projeto de desenvolvimento para o país. E as grandes costuras, as grandes articulações têm que ser feitas em cima de um projeto de desenvolvimento. Não dá mais essa coisa de atender o grupinho A, B, C. É menos Estado e mais desenvolvimento. Estado é segurança, saúde, educação e infraestrutura. Saiu disso, tio. Não adianta, nós vamos pagar a conta. Olha o que eles fizeram com os fundos de pensão. Os fundos de pensão estão com um roubo de bilhões de reais. Quem é que vai pagar a conta, Paulo? Quem é que vai pagar a conta? Somos nós que vamos pagar a conta. Mas por que eles estão com esse rombo? Certo? Porque foram usados, inclusive nesse processo. Não foi fiscalizado, fizeram o que quiseram. Mas era assim, tia. Pegava os sindicalistas. Quem é que gere os fundos de pensão? Quem gera o fundo de pensão é o governo, que coloca na direção dos fundos de pensão os sindicalistas amigos. Todo mundo sabe disso. E não tem fiscalização. Não, olha só, a fiscalização ela tem entre aspas, porque se ela tivesse uma fiscalização independente... Não. O senhor está dizendo que os fundos de pensão são geridos por presidentes indicados pelo governo. E não são, tia. E não são sindicalistas. A diretoria, veja o Previ, veja o Previ, veja o Postales. Está aí de fundos de pensão, está falando nesses. Não. Mas tem uma infinidade que são privados. Não, tudo bem, eu não estou dizendo dos privados, eu estou dizendo dos fundos oficiais, Previ, Postales, o da Caixa, agora eu esqueci o nome. Mas Previ... Petrobras. Mas Previ é misto. Não, Banco do Brasil. Não, é gerido pelo Banco do Brasil. Paulo, veja o buraco do Previ. Mas é Banco do Brasil. Sim, o Brasil é economia mista. Onde o governo tem a maior parte das ações. Onde tem a maior parte das ações. As indicações da Previ têm sido... Compraram ações na Venezuela. Pelo amor de Deus. Hoje não se faz mais. Compraram ações na Venezuela, pelo amor de Deus. Indicações para ocupar cargos que podem render alguma coisa para o partido, para a campanha e por aí vai. E por aí vai, pô. Vamos agora, boa notícia para o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, o nosso CAU-RS. A boa notícia do dia. Oferecimento CAU-RS, Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. O Sindicato dos Arquitetos no Estado do Rio Grande do Sul lançou o Prêmio Arquiteto e Urbanista do ano de 2016. A premiação anual reconhece o trabalho dos arquitetos e urbanistas gaúchos em 5 categorias pelas atividades que têm especial alcance científico, político, social e tecnológico. O CAU-RS faz parte do comitê curador, junto de representantes do SAERGS e AB do Rio Grande do Sul, claro, Instituto Niemeyer e Memorial Luiz Carlos Prestes. O sindicato recebe as indicações até o dia 13 de julho pelo e-mail saergs@saergs.com.br. E vamos de imediato à Vinícola Laurentia. Vamos ao Copacabana Palace, vamos ao Rio de Janeiro com esta mensagem de uma empresa gaúcha com sotaque francês. Laurentia.
Santé. Santé. Champagne français. C'est brésilien. Laurenti, vinhedos do Brasil. Aprecie com moderação. A Vinícola Laurenti está recebendo para visitações, degustações, hospedagens, almoços, jantares. E Dia dos Namorados amanhã será comemorado pela Dona Luísa e o Dr. Ricardo Alfonsin lá na Vinícola Laurenti. O telefone para contato, quem quiser ver o Alfonsin, 80 37 99 40. Faça a sua reserva. O e-mail reservas@laurentia.com.br reservas@laurentia.com.br. Nós temos um evento agora do SENGE, que já fez um sobre dívida pública, excelente na PUC, e agora vamos para a agricultura e o endividamento. Isso é para ti, tu tens que te fazer presente nesse. É o nosso presidente do IEJUR, hein? Pois é, rapaz. Pois é. O Sindicato dos Engenheiros, dando prosseguimento à sua determinação de não só atuar nas questões sindicais e corporativas, mas principalmente contribuir para encontrar soluções para que supere a crise que nós estamos passando, né? Vem promover este evento, Agricultura, Desenvolvimento e Combate à Crise, no dia 16 de junho, justamente porque nós percebemos que a agricultura ela é hoje talvez o único setor na economia com índices positivos, com indicadores positivos, ainda que baixos. O produto gerado pelo setor primário, pelo agronegócio, pelo complexo do agronegócio, ele é o que hoje dá resultados positivos. Mas é 5% acima da indústria. Exatamente. Tanto para o Estado quanto para o Brasil, não é isso? A economia brasileira vai mal, está com os indicadores todos muito ruins, mas a agricultura tem sido um sustentáculo. Ou seja, se não tivéssemos o complexo todo da agricultura, certamente a nossa situação estaria bem pior, né? Então, é nesse sentido que o sindicato traz o tema, em comemoração ao nosso aniversário, 74 anos, né, onde nós pretendemos discutir e abordar em 2 grandes painéis, um painel pela manhã e um outro painel pela tarde, um amplo debate sobre as questões que envolvem a agricultura, cenários, desafios, gargalos, papel do Estado, os impactos das mudanças climáticas, a tecnologia e a sustentabilidade, não é? E dentro deste contexto todo, nós elencamos aqui do Rio Grande do Sul 3 cases que nós consideramos cases importantes, que nos ajudam a olhar para frente e talvez nos espelharmos neles para buscar outras soluções aqui para o Estado. Nós vamos trazer aqui a experiência da Ecocitrus, que é uma cooperativa aqui de Montenegro, que entrou num nicho de mercado de produção de suco de frutas cítricas, laranja especialmente, né? E que a partir daí estruturou toda uma cadeia produtiva de pequenos produtores, encontrando colocação nos seus produtos em um nicho de mercado específico e remunerando bem. Então, é um case que nós entendemos que vale a pena conhecer, ser discutido, o que eles fizeram certo, o que ainda falta fazer, enfim. A gente pode se espelhar nele para tirar conclusões, projetar futuro. Um outro caso bastante interessante aqui é da Dália Alimentos, que vai trazer o modelo associativo de produção leiteira, onde eles investiram na tecnologia de ordenha automática. E isso viabilizou muitas pequenas propriedades. O leite, a gente sabe que é um produto essencial para a pequena propriedade, que passou aí por alguns momentos muito críticos, e eles conseguiram encontrar, através da tecnologia, a possibilidade de sustentação da produção e de muitas famílias associadas a esta indústria. E, por último, o terceiro case é o da Estância Guatambu, que, inserida lá numa região da campanha de pecuária tradicional, consegue não... nosso amigo Adroaldo. Não, Adroaldo não é... Seu irmão. É do Walter. Eu ia chegar no Walter. Isso, exatamente. O Adroaldo, que é nosso companheiro lá do Senadinho, e
E que mora em Dom Pedrito. Dom Pedrito. Ele mora no A fazenda é Dom Pedrito. A fazenda Dom Pedrito. O Adroaldo mora em Livramento. E o Walter está em Dom Pedrito, com a filha que administra a vinícola. Então já conhecem, né? E o Walter Potter mesmo já garantiu a presença, ele que virá, né, ao nosso seminário para apresentar. O Pampa Debate será feito de lá. Exatamente. Vamos ter esse prazer no dia 16 podermos fazer um debate lá mais específico em cima do evento com os participantes. E o case esse da Estância Guatambu ele é muito interessante porque ele tem não só a tecnologia de produção da pecuária de corte, que aqui no estado já teve uma grande evolução, mas ainda nós estamos atrasados em relação a outras regiões, né, especialmente Argentina, Uruguai, né? Mas aqui ele já incorporou tecnologia na produção de carne e associa a questão da viticultura, né, numa região que é uma região considerada das melhores para a produção de uva e de vinho, né? E junto com isso, que eles estão agregando ainda a questão da energia fotovoltaica, que é um outro grande problema, às vezes, no meio rural, que é a disponibilidade de energia, né? Ele consegue implementar lá. Então, é um case, assim, eu reputo um dos mais importantes, sem menosprezo a outros, né? Que nos apontam para frente, para o futuro, né? Essa é a ideia, né? A gente, em cima dessas discussões, queremos olhar para frente e ver de que forma, né, esse setor que já contribui hoje de uma forma significativa pode melhorar a sua inserção, né? Eu acho que então essa é a discussão. É muito importante que traga essa discussão e traga esses cases bem sucedidos aí, a questão são 3 estâncias ali que são da mesma família, é a Guatambu, a Cati e a Alvorada, que a outra Alvorada é dos Artes, que são parentes, são irmãos e cunhados e tios, e realmente buscaram esse nicho em cima também, além da questão da pecuária, na área de grãos, são grandes produtores com grande qualidade e passaram a produzir vinhos e espumantes concorrentes aí do patrocinador, mas que também tem grande qualidade. Tivemos a oportunidade outro dia, né, Paulo Sérgio, lá no Banco do Brasil, o Adroaldo trouxe os produtos lá da Cati, são muito bons. Mas o Rio Grande do Sul, dentro desse debate, tem coisas que estão sempre trazendo insegurança a essas atividades. Agora nós estamos aí com uma questão da discussão da implementação do cadastro ambiental rural, onde a legislação estadual, depois de uma longa discussão, estabeleceu critérios que possibilitassem a continuidade da atividade na questão do Pampa Gaúcho, né, que vem sofrendo ataques da área dos ambientalistas, querendo que o Pampa volte a ser uma reserva de pasto nativo, sem utilização. Então, como o Pampa Gaúcho representa 53% do território gaúcho, nós estamos aí com esse decreto foi editado pelo governo do estado, depois de ampla negociação, e o Ministério Público Estadual entrou com uma ação civil pública para tirar toda essa parte e manter o que já estava estabelecido antes em relação ao Pampa, que se essa ação for procedente, o Rio Grande e esse tipo de atividade toda sofrerá um impacto bastante grande. Então é uma situação preocupante. Essa ação estava para ser um agravo, né? Conseguiram liminar no primeiro grau para suspender a implementação do cadastro rural com base no decreto, e essa liminar não foi revogada pelo tribunal até agora, ia ser analisado um agravo há 2 semanas e foi retirado de pauta. Então é preocupante a situação, isso atrasa, né, o nosso Rio Grande e a atividade agrícola como um todo. A questão da insegurança jurídica, vem essas questões, assim, a questão das invasões, não é? Que a gente no passado... É MST, o abigeato é uma coisa preocupante. Então nós temos assim uma série de situações. Pronto, exatamente, né? Nós temos uma questão do Paulo Sérgio citou antes, do endividamento, né, que vem... A região sul toda neste ano, sim, a safra sofreu um problema seríssimo climático, né? Houve perdas de lavouras inteiras de soja e arroz,
E as dívidas já vinham sendo renegociadas de problemas anteriores, justamente porque o crédito, a agricultura não tem instrumentos de sustentabilidade, que é um seguro agrícola adequado, um crédito que possa realmente atender à necessidade, e instrumentos de comercialização que também permitam a garantia de preço, que as barrigas não aconteçam no preço. Então, todas essas coisas, aproveitando o gancho do evento, que às vezes a gente ressalta só as coisas tentando trazer sem querer, não estou desmerecendo o evento, ao contrário, porque é importante que traga esses bons exemplos, mas realmente a gente precisa ter um grande debate para o Brasil e para o Rio Grande sobre essas coisas. Exatamente, Alfonsinho. Essas situações todas que foram colocadas aqui fazem parte do contexto e do quadro. Quando a gente fala aqui em poder debater gargalos, desafios, né, essas coisas vêm todas de encontro. Tu não falou ainda nas questões que envolvem infraestrutura deficiente, para escoamento de safra, uma série de coisas. Da porteira para dentro vai bem. Vai razoavelmente bem. Eu diria que nós... Que depende do governo do desastre. E nós, em termos de tecnologia, da porteira para dentro, no geral, estamos bem. Mas a competitividade, ela não se dá só por esses fatores, evidentemente. Né? A questão então, da infraestrutura é terrível. A ideia do seminário é justamente essa. Eu acho que essas questões têm que ser colocadas. Eu, particularmente, em relação à questão ambiental, que tu citou aí, né, considero que se houver realmente acolhimento a essa questão levantada pelo Ministério Público, será um retrocesso. Porque o Estado do Rio Grande do Sul, e esses exemplos que a gente está trazendo aqui, são exemplos de dedicação para mudar uma realidade. O Pampa Gaúcho mesmo, o nosso campo nativo, ele é de uma pobreza extrema. E a qualidade da nossa carne, da nossa produção, está associada a isso. Então, a melhoria, a correta utilização, lógico, a preocupação de sustentabilidade sempre tem que estar presente. Isso ainda mais eu, como técnico da área, considero essencial. Mas isso não significa deixar, como a natureza ofereceu, né, aquela região. Acho um exagero. Tomara que não se considere. Mas justamente o evento, vamos dizer, ele busca... vamos todos voltar ao século XVII, ao século XVIII, ao século XIX. Nós estamos no século XXI, gente. E nós queremos olhar para frente, exatamente. Essa é a fora da realidade. Mas o que nós já fizemos, olha, eu me lembro, 1984, vinha de São Paulo, não foi o dia que caiu neve, dia 24 de dezembro de 84, dia que caiu neve em Porto Alegre, eu não estava. E vinha com um cientista francês, falando em francês, Laurenti, estava na mesma fileira de bancos que eu, estávamos sentados, eu, um piloto da VASP que vinha, era um avião da Transbrasil, com escala em Florianópolis, nós voltamos 2 vezes a São Paulo, só tinha Congonhas naquela época, e um cientista francês que vinha dar uma palestra sobre inseminação artificial na Expo Inter. Nós estávamos engatinhando. Hoje, nós estamos dando palestra no exterior. O setor privado evoluiu muito nesse aspecto. Muito, sem dúvida. Com as inscrições. As inscrições podem ser feitas no nosso portal, que é www.ceng.org.br, né? São gratuitas e o evento ele é aberto ao público em geral. Ele não é um evento, evidentemente, só para profissionais, embora a engenharia tenha tudo que ver, né, com tudo o local que nós foi falamos. falado? No prédio 40. E o CENG estará conosco aqui com a sua chancela no programa a partir do dia 1º de julho. Você vai ver com quem está lidando. Meu amigo Paulo, estava avaliando tua intervenção com o Brigadeiro quando abordou a situação dos fundos de pensão. Fizestes intervenção que pareces que ainda, apesar de tudo, continuas defendendo o governo mais corrupto da história do Brasil. Continuo combatendo o governo mais corrupto da história do Brasil e que, em parte, continua neste governo que aí está. Por isso, deixa teus convidados constrangidos. Daqui a pouco eles vão virar PT. A situação da Previ teve um desfalque de mais de 50 bilhões. Cláudio Osman. Cláudio, em primeiro lugar, eu não disse que a Previ não teve desfalque. Segundo lugar, eu não disse que o governo é competente, nem defendi o governo. Eu acho que esse governo está aí, a continuidade do outro, que estava junto. O Temer está governando o Brasil há 6 anos e agora 6 meses. E eu quero pegar aqui, o que eu quero dizer é o seguinte, vocês do Banco do Brasil têm que fazer um meia-culpa, porque quem administra o fundo de pensão do Banco do Brasil, o Previ, são seus funcionários.
se eu sou funcionário. Se está aparelhado, é por culpa dos funcionários. Matéria do valor econômico, em definição no Banco do Brasil, pode influenciar a eleição na Previ. Isto foi gerado pela indefinição de quem seria o presidente do Banco do Brasil, que até um gaúcho, o Cafarelli, de Passo Fundo, que é meu amigo e foi diretor de marketing, substituiu o italiano aquele. Sim. Italiano? O italiano aquele, funcionário de carreira do Banco do Brasil, Sim. aquele diretor de marketing. Então vamos fazer um meia-culpa. Olha aqui, ó. Com a transição do governo federal, surgiram dúvidas no mercado sobre quais serão os executivos do banco para indicar para a diretoria e conselho de administração da fundação, que é o majoritário por ser patrocinador do fundo, do Banco do Brasil. Sim. É o Banco do Brasil, e quem vai para lá são funcionários. E os associados, que são os funcionários, ainda elegem os seus representantes. Elegem diretorias e elegem também conselhos administrativo e fiscal. Então, vamos fazer um meia-culpa, porque eu estou dizendo, não é só governo. Se aparelham porque estão mancomunados com o governo. É isso que acontece. Se estão aliados ao governo é outra coisa. Mas a diretoria aí, do Banco do Brasil ficou toda dominada. A diretoria do Banco do Brasil foi toda aparelhada. Não, senhor Osmar Dias, um homem decente, presidente do Banco do Brasil, a diretoria toda de funcionários, homens que nós conhecemos, diretores do Banco do Brasil, o Osmar Dias. Mas o presidente do Banco do Brasil, uma pessoa competente. E a diretoria toda de funcionários do Banco do Brasil. Olha só. Toda, é ou não é? E amigos nossos, gaúchos, que passaram por aqui, superintendentes. Paulo, olha só, eu não estou dizendo que não sejam pessoas decentes. Se está aparelhados, vão fazer uma meia-culpa, meu querido Cláudio. Mas é exatamente isso que eu estou dizendo. Houve realmente um aparelhamento ideológico, político. E quem é que deixou correr? Os próprios. Os funcionários são concursados, ninguém botou funcionário nenhum lá na marra. Mas é exatamente isso que nós estamos discutindo aqui, Paulo. Nós temos que ter meios... Não defendo o governo do PT e não defendo esse. Por que é que nós vamos pagar a conta do Previ? Por que é que nós vamos pagar a conta do Postades? Porque vai acabar na nossa conta. E quem está perdendo, quem realmente está perdendo, são os funcionários, que pagaram anos e anos e anos e tiveram agora um déficit, um buraco que não tem mais tamanho. Gestão. E ninguém vai pagar por isso? Ninguém vai ser preso por isso? Quem são os gestores? Eu não tenho nome, Paulo, mas o buraco foi feito. Certo? Não, tudo bem. Eu não sei qual é a origem deles. Certo, eu não vou dar porque eu não tenho aqui. Mas essas pessoas foram colocadas lá. E elas aceitaram ir para lá. E foram coniventes. Porque se alguém chega para você, por exemplo, e diz assim, olha, vamos fazer isso aqui, assina aqui, você não assinaria. Você não, me manda embora, mas eu não vou assinar. Agora, eles assinaram, foram coniventes. Quanto ao perfil para o futuro presidente da República, concordo em gênero, número e grau com as colocações do brigadeiro Raul José Ferreira Dias, Antônio Carlos Chater Silveira, de Capão da Canoa. Entendo, dizendo agora para ti, que enquanto as atividades produtivas estiverem à mercê dessa ideologia esquerdista e sectária, nós teremos muitos problemas econômicos e sociais. Viu, meu amigo do Banco do Brasil? Aqui tem pluralidade, todo mundo fala e todo mundo dá suas opiniões. Isso é bom. E vocês fazem o programa, não sou eu leio. Até tenho mais prazer em ler os contra mim do que a favor. Os meus a favor eu não leio. Que, aliás, a grande maioria, graças a Deus. Tem algum a favor? A grande maioria. Mas hambúrguer. Olha aqui, ó. Forças ideológicas, esquerdistas e sectárias. Não teremos problemas, nós continuaremos tendo problemas econômicos e sociais. Eu não sei se é exatamente essa a questão ideológica, né? Eu vejo muito mais como um problema de visão a favor de um certo segmento. Eu acho que a questão que nós estávamos debatendo antes aqui, de privilegiar o setor financeiro e os ganhos do setor financeiro, né, acabam refletindo em políticas públicas que deveriam ser fortalecidas, né? Neste caso da agricultura, foram colocados aqui vários problemas, né? Nós precisamos, sim, de investimentos, precisamos de mais segurança, precisamos de energia, precisamos de um programa de irrigação. Esse estado aqui, eu quero lembrar, nós temos 2 grandes barragens no estado que há 10 ou 15 anos estão para ser construídas, e não é só a construção da barragem, é toda a estrutura para depois poder irrigar.
né? Taquarembó é uma delas, e que não conseguimos fazer isso avançar, né? Então eu acho que muito mais do que a questão ideológica, sim, claro que ela existe. Há uma reação permanente em relação ao setor. Exatamente, eu acho que muito mais do que isso, o que a gente precisa realmente é ouvir o setor, identificar claramente quais são os gargalos e tomar a decisão de investir, recuperar e fazer essas coisas andarem aqui no estado. Moacir de Erechim, olha aqui, ó. Todos servem para ser eleitos, toda esta camarilha. Mas para mim basta levar os bandidos, depois de 6 meses de pão e água, para além das 200 milhas. E terminar com o vagabundo. Nossa. Está dizendo aqui, viu? Não precisa. Mas não é para afogar ou é só para levar? Não leva, bota num barco em águas internacionais. Joga. Deixa aderir. Aderir, você motor. Mas isso, olha só, isso aí passa realmente, talvez não, isso aí talvez seja uma figura de linguagem do nosso telespectador, mas passa sim pela mudança das leis, em que realmente a pessoa passe a ter um receio de cometer o ilícito. Porque é fácil, é que nem o crime hoje. O crime é um excelente negócio. Você tem um excelente lucro, certo? E o risco que você tem é quase nenhum. Quase nenhum. Por quê? Porque foram privilegiados os mimimis, né? Não, porque o coitadinho... Coitadinho não. Ele fez uma opção. Ele fez uma opção para entrar no negócio do crime. Porque senão os outros companheiros das favelas, das vilas, seriam todos marginais e não são. Então como é que... Não, porque foi o social. Não foi. Foi a falta de família, foi a falta de princípios. O senhor está se referindo ao Congresso Nacional? O Congresso Nacional, sim, porque foram lá que foram feitas as leis. Sim, senhor. Eu estou dizendo exatamente isso. Foram lá que foram feitas as leis. Esses marginais têm todas as suas origens, que o senhor está falando. As origens em cima, entre outras coisas, porque se dá agora, não, porque se dá sempre vou dizer assim, a razão ao bandido. Tem que prestigiar o policial, que arrisca a sua vida por você e com toda pelo razão, telespectador. por isso que eu prestigio a Polícia Federal, o Ministério Público, sim, claro, o Moro, o Supremo. Boa noite, Paulo Sérgio. A Dilma não luta por 54 milhões de votos, não luta pela democracia, não luta pelos trabalhadores, nem pelas minorias. Ela apenas luta pelo seu orgulho pessoal. Se pensasse o povo brasileiro, pediria, renunciaria, poupando dinheiro para a nação. Porém, falta grandeza e patriotismo para isso. Abraço aos participantes, Altair Prado, de Santa Maria. Paulo, essa senhora, ela participava de ações para matar, sequestrar e roubar. Você acha que ela vai ter grandeza de pensar no povo brasileiro? Por favor. Pô. Pergunte ao Brigadeiro Dias agora. Pronto. Tem algum angu no meio de tudo isto? Faz 2 dias que a Globo está batendo forte na Taurus. Pergunta o Brigadeiro se procede esta matéria. Júlio Hoffman de Caxias. Olha só. O senhor esteve na Taurus. Não, eu até o ano passado, eu estava realmente na Taurus. O que eu posso dizer é o seguinte, houve realmente um problema técnico. Esse problema técnico foi feito o recall das armas da Taurus. Agora, o que está havendo é o seguinte, existe uma pressão internacional muito grande, certo? Para vir para o Brasil. Certo? Por quê? Porque se espera que essa lei do desarmamento ela realmente seja atualizada. Então, a partir do momento que essa lei for atualizada, haverá de novo um acréscimo no mercado interno de armas. Então, tem a Glock, tem a CZ, tem um monte de Smith Wesson, tem um monte de gente querendo vir para o Brasil. Certo? Então, a pressão que se faz... Então tem linguiça embaixo desse pirão. Olha só, eu não posso dizer isso agora para você. O prefeito Lagranha de Canoas. O que eu sei de fato, o fato é,
houve realmente um problema técnico. A Taurus fez recall de milhares e milhares de armas, foram feitos os reparos, foram feitos novos projetos, e eu não ganho nada por isso, não tenho nenhum vínculo mais com a Taurus. Agora, tenho sim com o Brasil e com a Base Industrial de Defesa, que é muito importante que nós tenhamos uma base industrial de defesa. E a Taurus não está só no Brasil, a Taurus não, não, a Taurus é um player internacional. Quem é o dono da Taurus hoje? A CBC? É a CBC. CBC. Não existe governo sem ideologia. Isto é, como o projeto da escola sem partido, como se fosse uma escola sem ideologia. Alex da Cidade Taquara, parabéns pelo programa. Charles Rigoli de Voti, está vindo e-mail de todos os lugares, eu estou procurando pensar. O Brasil era seguro quando o exército estava no comando, tinha segurança, era uma das maiores economias do mundo e tinha o que o povo de bem tem de bem e precisava. Você não acha que o exército não deveria agir nesta ocasião? Eu acho. A Constituição aqui não permite. Permite a Constituição? Não. Não permite. Não, nós já falamos bastante aqui. A Constituição não permite. Artigo 142 da Constituição. As nossas Forças Armadas irão agir de acordo com o artigo 142. E pronto. Olha aqui o Ney Borges. Você está dizendo que o juro do cartão de crédito é 400%? Eu falei 441. Ele disse, olha o juro do meu cartão, quanto estão me cobrando, 698,69. Oh, isto é um roubo. E ele manda aqui, inclusive, o extrato aqui para mostrar. Quanto isso é. Ele manda o extrato aqui, o Ney Borges. Que beleza. Faça uma pergunta ao Brigadeiro. Por que ninguém fala da escuta telefônica do Bolsonaro que foi entregue à Polícia Federal? 2018 é Bolsonaro, Alain de Triunfo. Por que ninguém fala da escuta telefônica? 2018 é Bolsonaro. Ele vota no Bolsonaro, pelo jeito. Não, ele deve estar divulgando o Bolsonaro. Ele repete várias vezes aqui. Mas que escuta telefônica foi antes do Bolsonaro? Não, pelo menos agora não me recordo. Mas eu vejo assim, houve. O que aconteceu com isso tudo, principalmente com a Lava Jato? Deu espaço para que aquela linha conservadora, certo? Aquelas pessoas de linha conservadora e liberal voltasse a ter espaço na mídia. É isso, tia. Você não tinha, você não podia falar. Pô, em uma ideologia, em um processo de desenvolvimento que fosse conservador ou liberal, porque caiu em cima de você na hora. Hoje não, hoje você consegue falar sobre isso. Como aqui os telespectadores traçam o rumo? Parabéns ao programa. Hoje é o dia mais inflamado do Brigadeiro Dias em todos os que participam. Ele ganhou um fã aqui em Montenegro. Abraço, Leandro. Tá vendo? Tem que ser inflamado. É isso aí. Rapaz, Sérgio, semana foi uma maravilha. Começou com a prisão do nosso japonês da Federal e foi em frente. E foi em frente. A semana... O ídolo do que prendia todo mundo, só no Brasil para acontecer uma coisa dessa. Mas tem um outro viés, doutor. Mas que bom, né? Eu acho que... Tem um outro viés. O viés que, na Federal, e isso serve nas grandes instituições, elas cortam na carne quando tem que cortar. E existem outras instituições que assim não o fazem. É isso que eu ia dizer. Eu acho que eu já vi muita gente festejando a prisão do japonês, né? Principalmente porque ele levava muita gente importante para Curitiba, lá para a cela, né? Mas eu considero a prisão do japonês um bom exemplo de que as coisas estão funcionando, pelo menos neste plano, né? Porque se não escapa nem o próprio agente da Polícia Federal envolvido em corrupção, isso é uma coisa boa. Mas escapa o Eduardo Cunha, que está no enroleixo. Eu acho que vai chegar, a vez dele. Escapa o... Não, vai chegar. Escapa o Jucá. Vai chegar. Essas pessoas estão dependendo da Federal. Mas por isso o Lula. Estão dependendo da Federal? Estão dependendo da Federal, República de Curitiba, da Federal, do Ministério estão dependendo o próprio Supremo Tribunal está segurando muita coisa, né, Paulo? O Supremo Tribunal está segurando muita coisa, pelo que a gente sabe, pelas informações que se sabe. Alguma razão tem, né? Pois é. Mas eu acredito ainda que isso... Nós estamos passando por um processo de evolução. Nós vamos chegar lá. O ministro Teori é muito amigo de Ricardo Alfonso. Amigo do peito mesmo. Sim, mas o ministro deve estar com suas razões, independente. É evidente. Porque
as informações são muito grandes, o país está estranhando esse momento agora, esse ato aí que houve, né? E pressão forte, as delações aumentaram significativamente. Eu acho que de uma hora para outra vai acontecer coisas... Tudo indica, né? Por isso que eu acho que a evolução que nós estamos tendo, esse processo que nós estamos passando, vai nos conduzir. Eu acredito nisso e tomara que seja assim. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Quem estiver envolvido com ilicitudes, que pague o preço. Independente de partido político, não é essa a questão. É criminoso. E a população, eu digo mais, a população nos grandes movimentos de rua que houveram, especialmente a última grande manifestação que colocou quase 4 milhões ou mais de 4 milhões, dependendo da fonte, né, de pessoas na rua, o que elas disseram? Chega de corrupção. Eu lembro que em São Paulo o Alckmin e o Aécio foram sair às ruas e foram enxotados. Por quê? Porque o movimento dizia, não é essa a questão. Política é política. Bem lembrado. Então eu acho, Paulo, que esse processo de amadurecimento que a sociedade brasileira vive, ele é importante. E acho que quem não entendeu isso, quem não entender isto, os políticos que tentam ainda fazer de conta que isso não está acontecendo, que é só uma questão de mudar nome, vão se dar mal. Olha aqui, Paulo Sérgio, empresário da bancada, esse deputado federal que está defendendo com unhas e dentes o Cunha, não é aquele mesmo que esteve no programa e foi muito elogiado, e também o pai dele, que estava de aniversário. Que vergonha para nós gaúchos, estes que defendem o Cunha, ou tentam defender. Obrigado e tenhamos um ótimo programa, com você bem lembrado, Gomes. Ele esteve aqui, é meu amigo, eu não sou juiz dos meus amigos, não concordo com essa defesa dele, não quero Cunha, quero Cunha, bom, sabe onde, De né? quem nós estamos falando? Do Carlos Marum, deputado por Mato Grosso. Não, eu achei sensacional essas estratégias. Chefe da tropa de choque. Essas estratégias que eles E aqui fazem. o deputado gaúcho aqui de Santa Cruz também. Essas estratégias da turma do Cunha são espetaculares. Eles têm um treino, uma técnica de manutenção. O Marum, aquele dia eles esconderam a tia Heron, né? Deram um jeito de esconder a tia Heron. Olha só o que eles conseguiram fazer. Eles esconderam a tia Heron e o nosso Marum chegou às 6h30 da manhã na Câmara para ser o primeiro suplente. Né? Então, e aí esconderam a tia Heron, que não ia votar, e aí ele seria o eleitor. Isso é uma maravilha, ia dando tudo certo, até que o deputado da Bahia lá, fez aquela proposta de não caçá-lo, de fazer uma suspensão. E aí o relator aproveitou aquilo, como viu que iam perder naquele dia com o voto do Marum. Sim. O relator disse, mas com essa nova proposta, então eu preciso mais um dia para poder aprenderam. Aí perguntaram, eu acho sensacional o presidente do Conselho de Ética, como é o nome dele? Aquele que tem o problema de, eu acho que teve um AVC. Ele é sensacional, aquele jeito dele, diz assim. Aí o pessoal, mas como essa estratégia? Bom, mas alguma coisa eu tinha que aprender com vocês, né? Vamos ao ponto final. Com FCDL, SPC, Gimo e a contagem agressiva de Facinep. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo, qualidade comprovada. E SPC, a maior rede de recuperação de crédito do Brasil. Ponto final, já estou Antônio Augusto aqui. Pergunte ao representante Senge se o seu sindicato tem preferência partidária. Por exemplo, PDT de Ciro Gomes. Não, nenhuma. O sindicato, eu posso assegurar... O vice-presidente Ozambuchi foi presidente do Senge. Aliás, é uma das coisas que nós sempre nos orgulhamos, né, de que este sindicato não tem bandeira política partidária nenhuma. Sabe por quê, Paulo? Porque nós estamos acostumados a negociar e a conversar com todos. E todos, independentemente de partido, que já passaram pelo governo do Estado, que nós tivemos que negociar, apresentam os mesmos problemas em relação às reivindicações, a forma como a gente quer tratar as questões, né? Então a gente se orgulha de não ter, efetivamente, se ele está se referindo ao fato do Ciro ter participado do Seminário da Dívida Pública que nós fizemos aqui, não tem nada a ver com qualquer opção partidária. O Ciro é um estudioso, ele se formou
no exterior, ele estuda o assunto e ele tem propostas. Por isso ele foi trazido. Não por ser eventualmente candidato ou não ser candidato, ou pertencer a este ou aquele partido, né? Eu posso assegurar com toda a tranquilidade do mundo que os sindicatos de engenheiros não tem nenhuma bandeira política. Não, mas nós não temos, porque realmente... Mas se fosse apoiar, não estou dizendo... Tanto é, viu, Paulo, nós não somos filiados à central sindical nenhuma, porque as centrais, via de regra, têm uma bandeira para cá ou para lá, nós achamos que é melhor, como entidade, ser independente. A nossa política é o profissional da engenharia. E aí, todos os partidos, obviamente que, né, a gente... Cada profissional tem a sua ideologia. Mas e todas as centrais estavam no governo, ou com Dilma ou com Temer, está provado aí. E a gente se orgulha realmente porque não dá para defender partido político, né? Obrigado, doutor Zambuja. Volte outras vezes. Isso acaba esvaziando a entidade. Repetindo. Na dia 16 de junho... Desenvolvimento e combate à crise. Esperamos todos lá no prédio 40 da PUC para participar desse seminário. Inscrições gratuitas. Gratuitas. E o importante é o espírito, esse que acabou permeando aqui no programa, que é de discussão realmente dos pontos, né, dos entraves, dos gargalos, e olhando para frente também os exemplos positivos. Nosso presidente do EJUR, Ricardo Fonseca. Mas dentro, ainda aqui nessa linha, tem uma notícia, quantos são 107 retransmissoras? Como é o negócio? 106 retransmissoras. 106 retransmissoras, o interior... E 4 geradores. Assiste muito o programa. Há uma grande expectativa para segunda-feira, que está na mão do presidente Temer, sancionar uma medida provisória que está sendo transformada em lei, que prorroga o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, para dezembro de 2017, que é uma ambição justamente para dar tempo para essas coisas se acertarem. Aí, se vai ser julgado, que jeito vai ser julgado. Tem 4 ações civis públicas no Supremo Tribunal Federal questionando os principais artigos do Código Florestal, que dependem de tempo também para... Então, essa prorrogação que está na mão do presidente para segunda-feira, da medida provisória 707, ela vence terça-feira o prazo para sanção ou para veto. Ele deve... Hoje conversei com o deputado Luiz Carlos Reis, a promessa, conversou com o ministro Sarney Filho, né, que é o ministro do Meio Ambiente, e está mais ou menos acertado que será prorrogado. E também dentro dessa medida provisória está uma prorrogação em novas condições para acerto do endividamento relativo à pesa e securitização na agricultura, que também deve... Brigadeiro é o cara. Só um homem assim poderá mudar o país. Mas não tem tempo, a ponto final. Abraço a todos da bancada. Eu e meu marido não perdemos um programa como o de vocês. Nilva Enderle Porto, de Gravataí. Seu ponto final, brigadeiro. Bom, para a dona Nilva, seu esposo e os demais telespectadores. Eu vou pegar aquele gancho um pouquinho antes de nós começarmos o programa. Hoje aconteceu um fato no Bourbon Ipiranga, certo? De um ataque a um carro forte. O que nós temos que passar a fazer é tratar segurança pública com especialistas de segurança pública. Eu vejo um monte de vezes, não, vamos falar com especialista. Sociólogo é especialista em sociologia. Psicólogo é especialista em psicologia. Segurança é problema de milico, de policial federal, policial civil, brigadiano. Essas pessoas é que são especialistas em dar ao senhor e à senhora e à sua família, certo, aquilo que nós precisamos. Segurança. Bom, o senhor diga ao doutor Afonso, sem desrespeitá-lo, que o problema do Caiado foi ter ficado marcado como de direita, embora não exista essa bobagem de direita e esquerda. Quem poderia reclamar dele são os grupos demagógicos do politicamente correto. Aliás, voto nele, em segundo lugar. Geraldo, deve ser aqui em segundo lugar o Geraldo, de São Paulo, o Geraldo Alckmin está falando. Paulo Ronaldo de Oliveira. Então, para cima e para o alto. Certo. Brigadeiro Dias agora já, no Palácio Planalto. E assim vamos encerrando com bom humor o Pampa Debate de hoje. Obrigado. Sexta-feira. Obrigado, Ricardo Afonso. Obrigado ao nosso José Luiz Zambuja, vice-presidente do nosso SENGE. Obrigado, Brigadeiro. Obrigado, Brigadeiro Raul Dias. Fica bacana, né? Obrigado, Brigadeiro, tá bom. Bom fim de semana para todos. Vem aí o Jornal da Pampa. Boa noite.
Pampa Debates. Oferecimento GBUX, Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. E Biscoito Zezé, carinho que vem de família.